Nós vamos falar agora sobre queda. Ontem eu falei sobre a razão da nossa existência, que é conhecer a Deus e ter a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. O pastor Maurício falou sobre isso agora um pouco. Hoje à noite eu quero mostrar para vocês o que é que nos dá o direito de falar, sou filho de Deus. Porque hoje em dia todo mundo é filho de Deus. Todo mundo foi resgatado. Eu creio que o sacrifício de Jesus é oferecido a todos, mas nem todos experimentam isso, porque não conhecem a verdade a respeito disso. O próprio Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, o que é que nos aprisiona? A mentira. A mentira. E hoje a grande dificuldade é saber o que é verdadeiro e o que não é. Existe uma indústria chamada fake news. Já ouviu falar de fake news? São notícias falsas feitas parecendo que são verdadeiras. A gente pensa que isso é uma coisa nova, né? Que foi inventada nos últimos anos. Isso existe há muito tempo. Fake news foi inventada há muito tempo. E nós vamos ver isso aí. Então, o que foi a queda? Porque a queda, é importante eu entender que a queda foi um ataque à identidade. Ontem eu falei sobre identidade. E por que identidade é importante? Porque o que você acredita a seu respeito vai, digamos assim, influenciar, vai direcionar a forma como você vai viver a sua vida. A forma como você vai se comportar, em todos os sentidos, a comida que você vai comer, a roupa que você veste, o que você vai fazer com a sua sexualidade, o que você vai fazer com o seu corpo. Né? Tudo depende do que você acredita a seu próprio respeito, a crença que você tem sobre você. Né? Hoje, por exemplo, uma crença é o seguinte: você é o seu desejo. Aquilo que você tem vontade, aquilo que você deseja é o que você é. Mas será que isso é verdade? E se eu desejar matar alguém? Né? E se eu desejar algo que eu sei que não é meu? Será que eu posso confiar no desejo como parâmetro? Mas hoje o que está sendo colocado, especialmente para vocês, você vai ser infeliz se você não atender todos os seus desejos. Aí vem uma outra pergunta: de onde vêm os desejos? Eles são gerados por você? Ou eles vêm de fora? Né? Então são coisas que nós temos que pensar. Porque existe uma campanha, uma estratégia terrível para você acreditar que você é o que você sente. Mas será que nós somos o que nós sentimos? Muito bem, o ataque é contra a identidade. Então vamos ver um pouco o que é que foi a queda. Essa imagem mostra aquela ideia tradicional, né, que a queda foi Adão e Eva desobedecerem. Sim, eles desobedeceram, sim, comeram um fruto que a gente não sabe qual que é, né? Mas isso aí é consequência da queda. Isso aconteceu depois. Eu quero propor algo para vocês, muito simples, mas que tem uma relevância muito grande para você hoje, que afeta você hoje, assim como afetou Adão e Eva lá atrás, afeta você hoje e vai afetar você o resto da sua vida. Muito bem. Então vamos lá. A queda de Adão foi desejarem ser iguais a Deus, desejarem tomar o lugar de Deus, se rebelarem contra Deus, comerem o fruto proibido ou terem relações sexuais. O que vocês acham? Falso ou verdadeiro? Primeiro, desejar ser igual a Deus. É falso. É. Olha, isso aqui também é capcioso, tá? Isso aqui é intencional, para enganar vocês. Eles já eram iguais a Deus. Eles já eram imagem e semelhança de Deus. Eles não eram Deus, mas eles tinham sido criados como? A imagem e semelhança de Deus, certo? O ser humano tem uma criação diferente do resto, viu? Quando Deus fez as plantas, as árvores, é um jeito. Quando Deus cria você, muda toda a gramática. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus faz você e eu de forma diferente do resto da criação. Existe algo no ser humano que é diferente das outras coisas. Não é o que você aprende na biologia, não é o que você aprende na antropologia. Eu estudei um pouco de antropologia. Né? Na antropologia a gente aprende que a gente é resultado de uma evolução que começa lá numa ameba, em algum lugar do oceano, até milhões e milhões de anos mais tarde, aparecer você. Eu não quero questionar a evolução, eu até acredito numa certa microevolução.
Eu acredito que existe uma adaptação das espécies, né? Mas houve um momento em que Deus chegou no ser humano, no corpo humano, e soprou algo dele mesmo no ser humano. E isso nos torna diferentes. Tá? Então, nós vamos ver daqui a pouco por que isso aqui é falso. Porque eles já eram imagem e semelhança de Deus. Tá? Eles queriam tomar o lugar de Deus. Deus, sai do seu trono, eu quero tomar o seu lugar. Foi isso que aconteceu? Falso. Quem fez isso foi Satanás, foi aquele anjo que quis tomar o lugar de Deus. Vocês vão ver a tragédia que é a queda daqui a pouco. Terceiro, se rebelaram contra Deus, também é falso. Eles se rebelaram. Eles comeram fruto proibido, foi essa a queda? Ou isso foi consequência da queda? Ah, então é falso. E a última, foi relação sexual? Quem criou sexo? Foi Deus. E Deus disse que é bom. Só que Deus criou sexo, colocou uma cerca em volta. Como é que chama a cerca? Casamento heterossexual monogâmico. Deus criou sexo, é uma coisa linda, maravilhosa, mas Ele reservou para um propósito específico, para ser experimentado entre um homem, uma mulher, adultos comprometidos por toda a vida. Isso protege. Né? Às vezes eu falo para as pessoas assim, o fogo é bom ou ruim? O que você me responde? É bom? Dá um exemplo de um fogo bom. Churrasco. Ah, um churrasco. Eita, exatamente. O fogo, não é? Queimando ali a madeira e tal, para fazer aquele churrasco gostoso, é bom. O fogo debaixo de uma panela, né? O fogo no forno para fazer o bolo de chocolate que vocês comeram hoje cedo. Agora me dê um exemplo de fogo mau. Queimando tudo isso aqui, essa madeira. Imagina o fogo queimando essa madeira toda. Vai destruir tudo isso, certo? Então, peraí. Como é que ele pode ser mau e bom ao mesmo tempo? Qual a diferença entre o fogo bom e o fogo mau? Oi? Depende do motivo, né, do uso dele. O que mais? Eu queria uma palavra-chave. Ó, tem a ver com isso aqui. Quando o fogo está cercado por algum limite. Quando o fogo tem limite, uma cerca em volta dele, ele pode ser bom. Tira o limite. E sexo, como é que é? É bom ou mal? É a mesma coisa. Tira o limite, ele se torna destrutivo. E qual é o limite que Deus deu para a sexualidade? O casamento entre um homem e uma mulher na vida adulta. Tá certo? O assunto aqui não é sexualidade, mas é identidade. Agora, se você sabe quem você é, você também sabe quem você não é. Por isso que é importante saber quem eu sou. Porque você vai ser bombardeado com 1000 ideias a seu respeito. Tipo assim, nós somos animais sexuais. Já ouviu isso? Nós não vivemos sem sexo. É mentira, você não vive sem Deus. Você não vive sem intimidade. A sexualidade, ela é muito bonita, maravilhosa para o casamento. Agora, você pode ter intimidade espiritual e emocional com as pessoas. E guardar a sexual para o seu casamento. É perfeitamente possível isso. Tá? Eu só queria fazer essa observação, eu já falei isso ontem, eu só quero reforçar. Porque a geração de vocês está sendo bombardeada com a ideia de que vocês têm que praticar sexo para ser felizes. Você tem que ter intimidade com Deus, com você mesmo, com outras pessoas. E aí você guarda a sexualidade para o momento certo, de forma legal e boa. Tá? Então, também não foi ter relação sexual. Então, como é que foi que eles caíram? Né? Ontem nós vimos a razão e a existência do ser humano. Por que fomos criados? Para que existimos? Para conhecer Deus, ter intimidade com Deus. Nós existimos para experimentarmos o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo experimentam na eternidade. Um relacionamento de amor, um relacionamento de propósito, de doação e recepção. Você se doa totalmente, você recebe totalmente. É isso que existe nesse mistério chamado Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus falou assim, eu vou criar um ser igual a mim, semelhante a mim, e vou colocar esse ser para experimentar tudo que eu sou. Esse é o propósito de Deus para você. Não é servir, não é adorar, nem nada disso. Serviço e adoração é resultado. Você não foi criado para ser útil. Lembra daquela música? Nós somos inúteis. Você não foi criado para ser útil.
Você foi criado para ser amado. Você foi criado para ser incluído num relacionamento de amor. Por isso que nós procuramos amor. Se eu não tiver amor verdadeiro, eu vou procurar falsos amores. Ok? Então eu tenho que encontrar o amor verdadeiro. Porque se eu não tiver o verdadeiro, eu vou atrás de falso amor. E está cheio de falso amor por aí para enganar você. Né? Então, a razão da nossa existência, a nossa verdadeira identidade, eu encontro nesse relacionamento com o meu Criador. Você quer saber quem você é? Comece a conhecer o seu Criador. E lá você vai entender você como indivíduo. Isso é muito importante, ok? Então, o que não foi a queda? Não foi sexo, não foi comer a maçã, não foi rebelião, não foi desobediência, tá? A gente sempre vê essas imagens aí, mas não foi nada disso. Adão e Eva eram capazes de pecar? Eles foram criados pecadores inicialmente? Sim ou não? Como que nós sabemos disso? Eles foram criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então eles tinham natureza divina. Eles não poderiam ser defeituosos, não poderia haver falha de fábrica, defeito de fábrica em Adão e Eva, porque eles foram criados a partir de um Deus perfeito. Olha a natureza ao seu redor. É perfeita, perfeitamente equilibrada. Então, se eles não eram pecadores, se eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus obviamente não é capaz de pecar, porque Deus não peca, Deus não erra, não é? Tá certo? Nem tudo que acontece é vontade de Deus, viu gente? Presta atenção. O fato de Deus ser perfeito, santo e puro, não quer dizer que ele aprova as coisas que acontecem no mundo, ok? Porque tem gente que fala que sim, eu não creio nisso. Então, como é que eles pecaram? Então, a queda foi acreditar em mentiras. Presta atenção nisso. Adão e Eva caíram quando eles acreditaram em mentiras. Tem um texto na Bíblia, uma das traduções diz assim como o homem pensa no seu coração, coração é a junção de espírito e alma, né? Assim como você pensa, assim você é. Você se comporta, você age, você existe de acordo com as suas crenças. Todo mundo tem crença. Todo mundo crê em alguma coisa, tá bom? O problema não é se você tem ou não tem fé. Todo mundo tem fé. Deixa eu dar um exemplo que você tem fé. Você tem fé que esse banco aguenta o peso de vocês que estão sentados aí. Então você está relaxado, está descansando nesse banco. Você tem fé que o engenheiro que projetou essa capela planejou cuidadosamente para esse telhado não desabar na nossa cabeça, né? Para essa estrutura toda aqui não despencar morro abaixo. O tempo todo você exerce fé em alguma coisa. O problema é no quê? A questão da fé não é se você tem ou não tem. Ok? Todo mundo tem fé. O ateu tem fé que Deus não existe, mas ele não é capaz de provar que Deus não existe. Assim como você não é capaz de provar que ele existe. Faz sentido? Então, o problema não é se você crê ou não crê. A questão é no que você crê. Se você crer na verdade, ela faz o quê? Liberta. E se você acreditar em mentira? Aprisiona. E se você acreditar em meias verdades? A meia verdade é perigosa, né? Por que ela é mais perigosa que uma mentira inteira? Porque ela convence, porque tem algo verdadeiro nela. Então, cuidado com as meias verdades. Alguém disse que uma meia verdade é uma mentira inteira disfarçada, né? Então, presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Porque hoje você está sendo bombardeado com meias verdades. A mídia, a cultura ao nosso redor. Alguém aqui gosta de pescar? Quem gosta de pescar? Levanta a mão. Pescar com anzol. Você já pescou com anzol? Como que você pesca? Você chega na beira da lagoa, aí você leva um monte de isca, leva minhoca e sai jogando para os peixes. É assim que você faz? E os peixes pulam para fora para vir para você? Não. Você tem que enganar o peixe. Como que você engana o peixe? Você pega o anzol e joga o anzol pelado lá na água. Aí o peixe vem e come o anzol porque ele gosta de comer uma coisa pontuda que vai fisgá-lo. Não. O que você faz com o anzol? Além de enganar o peixe, você agora vai torturar uma minhoca. Você vai empalar a minhoca. Você vai atravessar a minhoca e vai esconder o anzol dentro da minhoca. E você joga o anzol para que o peixe pense assim, é 100% minhoca, mas não é 100% minhoca. Tem uma minhoca, mas dentro da minhoca tem alguma coisa que ele não está vendo. E ele vai e engole. É isso que nós
acontece conosco. Porque nós temos um inimigo. Nós temos que saber que há um inimigo, ok? Então, a queda foi acreditar em mentiras. Olha lá o texto de Gênesis, né? Eu pus esse monte de texto aí, está falando da serpente, etc e tal. Vocês podem ler depois com calma em Gênesis 3, 1 a 6. Mas olha aqui. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Deus falou assim, não coma da árvore da autossuficiência. Não comam da árvore da independência de mim. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é mais ou menos o seguinte: eu, Vili, decido o que é certo e errado, e eu resolvo como que eu vou viver a minha vida. Essa é a árvore. A outra árvore é Jesus, a árvore da vida. E Deus falou assim, comam da árvore da vida. Não é à toa que Jesus na ceia fala, tome e come, este é meu corpo, tome e bebe, este é meu sangue. Tem que haver uma relação aqui. Né? A Bíblia é uma coletânea de narrativas, e no meio dessas narrativas tem uma metanarrativa. Alguém já ouviu falar em metanarrativa? Né? Inclusive agora o nome do Facebook é Meta. Né? Você sabe por quê, né? Metaverso. Muito bem. Isso é uma coisa para vocês pensarem. O que está acontecendo com o Facebook? Né? A metanarrativa é a narrativa que está dentro das histórias. É a verdadeira história, como se fosse uma linha que passa por todas as narrativas da Bíblia, para nos dar a verdadeira história. E quem revela isso é o Espírito Santo. Então, quando você for ler Bíblia, você fala assim, Espírito Santo, qual é a história que está sendo contada por baixo dessas histórias? Né? E Deus falou assim, vocês vão morrer. Morrer é o quê? Desconexão. Lembra do vídeo? A hora que você resolve ser autossuficiente. A partir de agora, eu sou dono do meu nariz. Deus fala, não é não. Ou você é meu, ou você é do inimigo. Você nunca foi feito para ser seu dono e não existe neutralidade. Ou você está em mim, ou você está nas trevas. Não existe autossuficiência, é uma mentira. A última coisa que o inimigo quer é que você saiba quem Deus é e que você saiba quem você é. Porque se você não souber quem Deus é e quem você é, ele manipula você. Ele manipula você. E por que ele manipula? Porque ele quer destruir você. E sabe por que o inimigo quer destruir você? Você sabe o que ele vê quando ele olha para você? Deus. Ele vê algo de Deus em você. E ele odeia isso. Porque ele odeia Deus. E já que ele não pode destruir Deus, o que ele faz? Tenta destruir você. E o que ele usa? Mentiras. E meias verdades. Por isso você tem que ficar esperto. No que é que você acredita. Você tem que saber no que você acredita. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, naquele momento em que Adão e Eva, e presta atenção nessas 4 mentiras fundamentais que Adão e Eva acreditam, porque essas 4 mentiras são julgadas contra você todos os dias, de alguma forma. A primeira mentira, falta algo em você. Você é incompleto. Você é defeituoso. Tem algo errado com o teu nariz, tem algo errado com o teu cabelo, tem algo errado com o teu traseiro, tem algo errado com o teu corpo, tem algo errado com a tua inteligência, tem algo errado com o teu sexo. Você é muito grande, você é muito pequeno, muito gordo, muito magro, muito baixo, muito escuro, muito claro, muito isso, muito aquilo. Quem de vocês, não precisa responder, mas especialmente na idade de vocês, quem de vocês se olha no espelho e fala assim, uau, que legal, eu gosto de mim do jeito que eu sou, não precisa mudar nada. Eu não perguntei para os marmanjos lá atrás. Eu perguntei para os jovenzinhos aqui, né? Não para os velhos. Você está nesse ponto? Sim? Maravilha. Você quer fazer uma pergunta? Você queria dizer isso? Olha, isso aí é o quê? Autoestima equilibrada. O que é uma autoestima equilibrada? É você chegar ao ponto de compreensão que você mora nessa casa. Isso aqui que você está vendo, você não está vendo o Vili. Você está vendo a casa onde o Vili mora. Você é? Jesus como Felipe, né, Felipe? Mas eu estou olhando para a casa do Felipe, porque aqui dentro mora alguém chamado Felipe. E é a hora que nós começamos a interagir que eu vou conhecer o Felipe que mora aí dentro. Aí eu fico em paz com a minha casa, eu fico em paz. Vocês cantaram a música Casa agora há pouco, né? Você fica em paz com a sua biologia, você abraça a biologia e fala assim, Deus criou, Ele não erra. Agora, essa mentira é terrível, por quê? Porque se eu acredito que falta algo em mim, eu vou buscar do lado de fora o que falta para fazer o quê? Para tentar encher.
Eu chamo isso de teologia da falta. Falta algo, falta algo. O que eu preciso para ser feliz? Uma casa enorme. Eu preciso de muitas viagens, eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de muito sexo, eu preciso de muita comida, eu preciso de muito isso, isso. Essas coisas não são ruins em si mesmas. É legal ter uma casa legal, é legal ter uma comida gostosa. Meu Pai do céu, o que foi esse café da manhã de hoje? O que é aquilo, gente? Que exagero. Coisa boa. E a comida de ontem? Eu já vou sair daqui para um spa. Né? O Lincoln me convidou e falou, Vili, depois do acampamento, você vai ter uma semana no spa por nossa conta, para você perder os quilos que você vai engordar. Não há nada de errado com essas coisas boas. O problema é acreditar, presta atenção, que algo externo, não importa o que seja, vai encher aqui dentro. Diplomas na parede, títulos no teu nome, doutor fulano de tal, pós-doutorado, não sei o que lá e tal. Ou teu corpo lindo, maravilhoso. Essa mentira nos acompanha o tempo todo. Falta algo em você. Eu era um aluno muito aplicado, porque eu acreditei que se eu fosse um bom aluno, eu seria amado pela minha família. Eu chegava em casa com um boletim, eu estudava bastante. Eu não sou estudioso, eu não sou um cara intelectual. Mas a minha avó era muito intelectual, eu fui criado por ela. Então eu me esforçava para ser o que ela queria que eu fosse, porque eu queria ser amado pela minha família. Não é? Porque eu ouvi uma coisa quando eu era criança, eu ouvi que a camisinha furou, por isso que eu nasci. Quando eu fiquei sabendo o que era a camisinha, que não era uma camisa pequenininha, que era outro negócio, eu falei, então eu sou um acidente, eu não devia ter nascido. Imagina você crescer pensando assim, eu sou um acidente, eu não deveria ter nascido. É verdade isso? Você é um acidente? É? Será que você é um acidente? Ou será que Deus intencionou você? É? Então, essa mentira é terrível, porque se você acreditar que falta algo em você, Vili, eu não tenho uma Lamborghini, eu também não tenho, e você não precisa dela. Agora, se você tiver, ela não vai te preencher. Eu não tenho marido, eu não tenho esposa, eu não tenho filho, eu não tenho neto, eu não tenho cachorro, eu não tenho gato. Não tem problema, você não tem essas coisas, mas se você as tiver, elas não vão te preencher. Nenhuma dessas coisas externas preenche o seu interior. O seu interior foi feito para ser casa de Deus, e a sua casa também, é onde você mora também. Então, essa é a primeira mentira. Mas essa mentira, Adão e Eva eram espertos. Espera aí, como que faltava algo para eles? Olha o mundo que eles viviam. Perfeito. Eles tinham um relacionamento íntimo, visível, eles enxergavam o Deus invisível. Deus é invisível para nós hoje, porque a gente não tem visão espiritual. Mas eles enxergavam Deus, eles conviviam com Deus. Essa primeira mentira é contra Adão e Eva, é contra você. O inimigo chega e fala assim, como é que é o seu nome? William, tem algo errado com você. Para você fazer o quê? Começar a olhar para você, falar, meu Deus, será que eu estou, será que eu fiz xixi na calça? O que aconteceu comigo? Será que eu estou com uma alface no meu dente? Será que meu cabelo não está legal? Para que você se torne consciente de quê? De você mesmo. Para que o seu foco de atenção seja você mesmo. O nome disso é narcisismo, você fica tão preocupado com você, que você fica constantemente atento a você mesmo. Uma das coisas gostosas da liberdade de ter uma autoestima equilibrada é que você se esquece de você. Você vive com as pessoas e você fala, nossa, é mesmo, eu sou o Vili. Você não fica constantemente pensando, o que estão pensando do meu nariz, o que estão pensando dos meus óculos, o que estão pensando do meu cabelo, ou da minha pele, sabe? Então isso aqui gera um problema enorme. É uma mentira contra o ser humano, contra você. Aí vem a segunda mentira, que é contra Deus. O inimigo quer afastar você do verdadeiro você e o inimigo quer afastar você de Deus. E a mentira é o seguinte, Deus não quer que vocês sejam imagem e semelhança dele. Deus está te sacaneando. Ele fez tudo, ele disse que é teu amigo, mas ele está escondendo algo de você. Ele não é quem você pensa que ele é. Ele é um desmancha-prazeres. Uma vez um amigo meu falou assim, Deus me fez gay, mas proíbe. E diz que se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Nossa, quanta mentira misturada numa sentença só, né? Primeiro que Deus não faz ninguém gay nem hétero. Você não é um ser sexual, você é um ser espiritual. Certo? E depois Deus não cria um prazer e proíbe você de usá-lo. Deus fala, eu vou criar limites para você usá-lo com sabedoria e com prazer verdadeiro. Né? Então o inimigo quer lançar todo tipo de ataque contra a sua ideia de quem Deus é.
Ontem eu falei isso para vocês. Eu falei assim, como que eu vou correr para Deus se eu tiver medo, pavor dele? Se na hora que você mais precisar de Deus, você tiver uma imagem de um Deus cruel, violento, medonho, pavoroso, como você vai correr para Deus? E, lamentavelmente, a grande maioria de nós faz o seguinte: a gente transfere para Deus as experiências negativas que a gente teve com nossos pais biológicos. Né? O meu pai era alcoólatra. Meu pai era... hoje eu olho para o meu pai e eu tenho uma compaixão e um carinho muito grande. Meu pai já é falecido. Mas o meu pai era um homem que se escondia na bebida alcoólica. Quantas vezes eu tinha que sair de casa e procurar meu pai em botecos, né? Achar meu pai, às vezes, sentado na calçada, passando mal, de tanto beber. Era bem vergonhoso para mim, bem chato. E às vezes ele chegava em casa violento, bravo. O que eu fiz? Eu falei, sem perceber, eu transferi aquilo para Deus. Eu não posso confiar muito em Deus. Eu estou sozinho nesse mundo. Eu tenho que me virar sozinho. O inimigo lança essa mentira contra Deus porque ele quer que você acredite o seguinte: você tem que se virar sozinho. Você não pode contar com esse Deus. Ele não é tudo aquilo que dizem que ele é. Inclusive, ele cria umas teologias muito estranhas a respeito desse Deus, que eu não quero entrar nesse detalhe. Aí vem a terceira mentira. Para vocês serem imagem e semelhança de Deus, serem iguais a Deus, vocês têm que saber algo que ele sabe que vocês não sabem, que é a diferença entre certo e errado. Opa! Aqui tem uma mentira e uma verdade misturadas. Vamos ver se a gente consegue identificar. Qual é a mentira? Para ser igual a Deus, você precisa de alguma coisa. Eles já eram. Eles já tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Não faltava nada. Mas Adão e Eva sabiam a diferença entre certo e errado? Eles precisavam saber? Não. Eles não precisavam de uma bússola moral dentro deles. Eles já tinham, era o Espírito Santo. Eles não precisavam comer da árvore da autossuficiência, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não precisavam de moralidade. Eles já tinham Deus habitando neles. Eles já eram dirigidos por esse Deus. Não havia necessidade de autossuficiência. Havia necessidade de continuar uma dependência total de Deus. E aí vem a quarta mentira, que amarra tudo, que é a seguinte: já que Deus não vai fazer, porque Ele quer sacanear você, Ele escondeu algo, vai lá, regaça as mangas e faça algo para ser imagem e semelhança de Deus. E o que você tem que fazer? Você tem que comer a fruta que Ele falou que você não pode comer. Aí você vai ser igual a Ele. E aí vem a tragédia. Adão e Eva caem tentando ser quem eles já eram. Olha a sacada do inimigo. O cara é muito inteligente. Ele faz você duvidar de quem você é, depois ele te convence que se você fizer o que ele quer que você faça, você vai ser o que você já é. Uau! Ele é o inventor do marketing. O pai de todas as mentiras. A música falou isso agora há pouco. É assim que ele enrola você, é assim que ele engana você. Por isso que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê? Das mentiras e das meias-verdades. Então a pergunta é: quem é você? Não basta você falar filho amado de Deus. Você tem que entender isso e tem que ter uma convicção, porque se você é filho, você tem um pai, você tem uma família espiritual, e você tem alguém que habita em você, você tem alguém que satisfaz você. Você não precisa procurar a sua afirmação naquela galera da sua escola que impõe a você. A gente aceita você se você fizer o que a gente faz. Você sabe disso. Para ser amado e aceito aí no mundo, você tem que entrar na vibe. Se você não entrar no que eles estão fazendo, não cheirar o que eles cheiram, não fazer o que eles fazem, etc. e tal, você vai ser excluído. E vai mesmo. Agora, como que você vai suportar ser excluído ou excluída da galera lá da escola, quando você sabe quem você é? Eu posso ser rejeitado pelo mundo inteiro, mas eu sei quem eu sou. E eu tenho um Deus que me ama, e eu tenho irmãos em Cristo e irmãs em Cristo que me acolhem e me aceitam. Viu como identidade é importante? Então foi após acreditarem nas mentiras de Satanás que Adão e Eva comeram o fruto. O comportamento pecaminoso foi resultado de acreditar na mentira. E eu vou dizer mais: todo pecado que você comete, que eu cometo, e eu ainda peco. Eu sou um santo que ainda peca, ok? Todas as vezes que eu peco, é porque primeiro eu acreditei numa mentira.
Primeiro, eu acredito numa mentira, depois eu peco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui viciado em pornografia. Eu tive um problema muito sério com pornografia. Na época que eu tive vício de pornografia, uma foto da internet levava às vezes 15 minutos para baixar. Então, eu tinha que ter uma paciência de Jó para ver pornografia. E às vezes eu passava a noite esperando as fotos baixarem, né? Hoje, já tem internet no relógio. Tem Wi-Fi para tudo quanto é lado. Você bota uma palavra-chave lá, aparece toneladas de imagens o tempo todo. Hoje tem criança de 4, 5 anos de idade viciada em pornografia. Tá? De vez em quando eu sou tentado. Tentação não é pecado, tá? Mas o que é a tentação? Vili, você não está bem, está faltando algo em você. Você precisa de um prazer, que eu te ofereço. Aí eu acredito na mentira, que o inimigo tem algo melhor do que Deus tem para mim. Aí eu ligo o computador e vou ver pornografia. Perceberam? O problema não é o ver a pornografia. Sim, é viciante, é pecado e tal, mas o pecado já aconteceu na hora que eu acreditei na mentira de que Deus não é capaz de me dar o que eu preciso naquele momento. Aí eu vou na droga, aí eu vou no aborto, aí eu vou naquilo que vocês viram as imagens horríveis. Não sei se vocês perceberam o contraste, à medida que o inimigo engana, e a hora que chega o refrão, que ele fala assim, mas eu não vou te contar de Deus, aí ele mostra a natureza, a beleza, a perfeição do nosso Deus Criador. Ele quer denegrir a imagem de Deus para que você acredite que Ele é o bonzinho. Ô dó, tadinho de você, Adão e Eva, também com esse Deus que esconde as coisas de vocês, mas eu tenho a solução, toma, olha como eu sou bonzinho. É isso que o inimigo faz. É isso que o inimigo faz. Tá? Então, nós sempre nos comportamos de forma consistente com o que acreditamos. Então, você quer ter uma vida de liberdade verdadeira? Fala, Deus, quem sou eu? E o que é que o Senhor tem para mim como vida? Né? Cuidado com as propostas do inimigo aí fora. E esse ataque contra a identidade já existe há muito tempo. O apóstolo Pedro, fala assim, sede sensatos, vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então existe um inimigo, existe uma guerra, você é odiado, e o inimigo quer manipular você, alterando o seu senso de identidade. Tá? Jesus nos dá um alerta, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Vida abundante é vida livre, é vida sem prisões. Tá? Está em João 10:10. A guerra contra a identidade não é nova, começou há muito tempo, começou lá no Éden e continua. Agora vamos ver essa guerra hoje. Né? E as consequências do acreditar na mentira. A serpente conseguiu derrubar Adão e Eva quando os levou a acreditar na mentira. Ela atacou a identidade de Adão e Eva. Ali não parece, não fica claro, mas quando você vai perceber é o seguinte, você não é o que você pensa que você é o que eu digo que você é. Você não é o que Deus diz. Lá em Gênesis fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem é humanidade, tá? Não é homem o macho. Homem aqui inclui homem, mulher, criança. Façamos a humanidade, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Deus cria você, um ser espiritual puro, santo e perfeito como Deus é. O inimigo fala, não é bem assim não, falta algo em você. A minha versão de quem você é verdadeira, a dele não é. É isso que ele faz. Então fique esperto. Ele atacou a identidade. E a consequência da queda foram 4 rupturas, 4 mentiras, 4 rupturas. O que é uma ruptura? É quebrar alguma coisa, é separar. 4 separações. A primeira delas, a separação de Deus, que é a sua fonte de identidade. Adão e Eva não tinham crise existencial. O que estou fazendo aqui? O que é que eu vou fazer amanhã? Preocupação com o futuro, angústia em relação ao passado. Eles eram livres para experimentar o momento presente. Por que Jesus falou assim, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, o que haverão de comer ou beber, etc. e tal, porque eu cuido de vocês. Adão e Eva tinham todas as suas necessidades plenamente satisfeitas. É como se eles morassem aqui no acampamento e todo dia tivesse aquele café da manhã e tudo mais, mas um spa maravilhoso para perder os quilinhos, essa também, né? Eles sabiam quem eles eram, unidos a Deus, unidos espiritualmente, Deus habitando neles, eles tinham a identidade pessoal deles baseada no próprio Deus. Era a razão da existência deles.
que é João 17:3, que eu vou falar mais sobre isso mais tarde. Tá? Muito bem. Uma vez que eu estou separado de Deus, e Ele é meu ponto de referência, eu estou separado do Vire. Há uma ruptura interior em mim mesmo, e eu já não sei mais quem eu sou internamente, e aí eu procuro identidade, propósito, razão existencial do lado de fora, nas coisas externas. Eu já disse e vou repetir, as coisas externas não são ruins, o problema é quando você pega uma coisa externa e quer encher o teu espírito. Elas não foram feitas para isso, elas foram feitas para ficar do lado de fora. Exemplo, você se apaixona por alguém. Ontem uma das brincadeiras era, encontre alguém que está apaixonado. Né? Que legal, que gostoso estar apaixonado. Né? Nossa vida, ainda bem que uma hora passa. Porque é fácil virar uma obsessão. Você começa a acreditar o seguinte, eu não consigo viver mais sem essa pessoa. Vive, opa, você consegue. Acredita em mim. Essa é uma das ilusões da paixão. Acreditar que sem aquela pessoa você não vive. Você vive sem aquela pessoa. Você viveu até aquele momento. Né? Mas ninguém lembra disso. Você não vive sem Deus. Né? Você não vive sem Deus. Aí nós passamos a procurar a vida do lado de fora, que eu já falei sobre isso. Mas a vida só pode ser encontrada no Espírito. E a nossa alma, onde existe o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, não foi criada para governar sozinha. Ela foi criada para ser dirigida pelo Espírito Santo dentro de nós. A alma tem que estar obediente a alguém. Ela não tem vida própria. Entende? É na alma que eu decido o que eu vou fazer ou não. Mas eu tenho que ser inspirado por alguém que habita dentro de mim. Ok? E essa ruptura dentro de mim se manifesta externamente. Aí vem o estranhamento entre Adão e Eva. Vocês lembram da história lá de Adão e Eva, né? Deus chega para Adão e fala assim para Adão. Ele não fala para Eva, viu? Meninas, vou contar um segredo para vocês. Segura na cadeira para não cair. Rapazes, não me matem ainda, eu vou explicar. Adão caiu primeiro. Não foi Eva. Uhum. Eu tenho uma tese. Vocês conhecem a história, né? A serpente vai lá, começa a bater papo com os dois, etc e tal, conversa vai, conversa vem. Oi, Eva, bom dia. Nossa, como você está linda, que você fez chapinha no cabelo? Ah, esqueci, não existe chapinha ainda. Eu ainda não criei a chapinha para torturar as mulheres. Isso vem mais tarde. Muito bem. Aí conversa vai, conversa vem. Então, dona Eva, você é tão linda, maravilhosa, né? Pena que falta algo em você. Adão, pena que falta algo em você. Como assim? Como assim? O que é faltar? Vocês não são iguais a Deus. Não, não somos. Eu pensei que a gente fosse. Eu olho para ele, eu olho para Adão olha para Eva e tal, não sei o quê. Não, não, não. Vocês sabem a diferença entre certo e errado? Hã? O que é isso? Está vendo? Vocês não sabem. Vocês não são iguais a Deus, porque Ele sabe. Perceberam? Ela está criando o marketing, está criando a venda, né? Vai vender o produto. Aí vem esse golpe fatal. Né? E eles acreditam que eles são incompletos. Se eu não sou imagem e semelhança de Deus e Deus é absoluto, aí vem a minha tese, tá? A minha ideia. Se eu acredito que eu não tenho meu ponto de referência em Deus, provavelmente eu vou encontrar meu ponto de referência em algo oposto a Deus. Uma das características da verdadeira masculinidade do ser homem é iniciativa. É liderança, é atividade, é ação, não é a passividade. O que acontece quando a serpente começa a falar com Eva? O que Adão fala durante o tempo todo? Nada. Cadê a proatividade de Adão? Cadê a iniciativa de Adão? Cadê Adão protegendo a sua esposa Eva? Ele está paralisado. Por que ele está paralisado? Porque ele já acreditou na mentira antes dela. Ela ainda está tentando discutir com a serpente. Adão já acreditou. Quando ela pega, come e dá para ele, ele come. Ele caiu primeiro. Porque a passividade que ele demonstra é resultado de ele já ter caído antes de Eva. Tá? Mas não vão defender essa tese porque ela é minha. Vou fazer um pós-doutorado e ganhar bilhões de dólares vendendo livro. Opa, isso aqui é coisa do inimigo. Há uma separação. Aí Adão vira para Deus e fala assim, a mulher que você me deu a fruta comigo. Ué, como que pode ser isso? Ele joga a culpa em
Eva e a culpa em Deus. Ele não assume responsabilidade. Isso é o oposto do ser homem. Um homem verdadeiro assume responsabilidade pelos seus atos. Ele assume. E por que Deus se dirigiu a Adão? Porque ele era o líder. Ele era o cabeça. Cabeça não significa que ele subjuga a mulher. O homem passou a subjugar a mulher, dominar a mulher, massacrar a mulher depois da queda. Mas a queda acontece naquele momento que Adão acredita na mentira. Eles tinham perdido o verdadeiro senso de identidade que eles tinham da comunhão com o Criador. Não sabiam mais o que o outro era. E aí começa a guerra entre homens e mulheres, o medo, a mulher passa a ter medo do homem, passa a ser dominada pelo homem, tem que desenvolver autodefesa, surge a misoginia, que são homens que odeiam mulheres, e surge a misandria, que são mulheres que odeiam homens. Há uma maldição de Adão. Adão agora vai ter que trabalhar para sustentar a família, a mulher passa a ser dominada, não é, pelo homem. Existe uma incapacitação de ver o interior do outro. Aí o homem agora fica obcecado com uma mulher de um corpo perfeito. Ela pode ter 40, 50, 60 anos, ter tido 4, 5 filhos. Ele quer aquela ninfeta linda, maravilhosa. Porque ele está preocupado só com o corpo dela. Ele não vê mais a alma dela. Ele não vê mais o espírito. Não é? E ela quer um marido rico para poder mantê-la e cuidar dela, porque ele passa a ser o Deus dela. Ela não confia mais em Deus provedor. Né? Então o foco é no externo, no corpo, na sexualidade desprovida de verdadeira intimidade, de verdadeira essência espiritual. Né? O ser humano aí começa a agir, se comportar como um animal evoluído. Aí nós vemos o vídeo ali, nós vimos as barbaridades que o ser humano tem feito hoje. Então, quando o pessoal fala assim, cadê Deus nisso tudo? Ué, o ser humano resolveu ser independente. Olha as consequências. Vamos voltar a ser dependentes de Deus e as coisas vão se reverter. Finalmente, vem a separação do meio ambiente, a devastação desse mundo lindo que Deus criou. Adão e Eva não precisavam de casas, não precisavam de paredes, não precisavam de roupas para proteger do frio, do calor, ar-condicionado, não havia necessidade disso tudo. Eles viviam em perfeita harmonia com uma natureza que era perfeita. A casa deles era o planeta Terra. E passa a haver um estranhamento entre o ser humano e o meio ambiente. E aí nós começamos a explorar o meio ambiente de forma predatória, de forma destrutiva. Começamos a acumular coisas materiais, porque as coisas materiais nos dão um senso de identidade. Quanto mais terras eu tiver, quanto mais casas eu tiver, quanto mais dinheiro no banco eu tiver, quanto mais. Aí uns que têm mais ficam com medo de outros que têm menos roubar, ele cria uma muralha em volta, aí o pessoal se arma e começam as guerras e tudo mais. E a gente vê, o resto é história, né? Como a gente diz. Mas naquele momento Deus dá um testemunho visível, audível, para que todos saibam, este é meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. A identidade de Jesus é estabelecida pelo seu nascimento, presta atenção. Essa declaração é o RG de Jesus. A identidade dele é filho amado do Pai, nem mais, nem menos. Não há nenhuma condição. Você vai ser meu filho quando você se formar em medicina. Você vai ser meu filho se você me obedecer em tudo. Não há uma condição. Os pais de vocês geraram vocês, não houve uma condição. Talvez você tenha um pai e uma mãe que hoje coloquem uma condição sobre você, mas o seu verdadeiro pai não faz isso. Né? E aí, quando ele está lá no deserto, o que o inimigo faz? Ele tenta roubar a identidade de Jesus da mesma maneira que ele fez com Adão e Eva. Presta atenção, ele fala assim, Jesus está com fome. Faz de conta que você é Jesus, eu sou o diabo agora. Ah, é? Ele falou que você é filho? Prova, faça alguma coisa. Faz alguma coisa, presta atenção, pessoal, para provar que você é filho. Você faz algo para provar, porque o que ele fala não é suficiente. É o que você faz que determina quem você é. Perceberam a jogada? E ele aproveita de um momento vulnerável de Jesus. Jesus está com fome e sede. Ele fala, prova. Ele não está preocupado com pão ou pedra. Ele quer que Jesus caia. Ele quer que Jesus engula o anzol que está dentro da minhoca. Nossa, é mesmo. Eu tenho que fazer algo para provar que eu sou o que Deus diz que eu sou. Perceberam? Presta atenção nisso, galera. É isso que o inimigo quer fazer. É o que você faz,
ou deixa de fazer que determina quem você é. Isso torna você Deus. Isso é mentira. É o que Deus fez. É o que Deus diz que faz de você quem você é. E não o que você faz, deixa de fazer. O comportamento é importante, sim. Mas o comportamento não define quem você é. É o nascimento. O pastor Maurício falou do novo nascimento. Hoje à noite eu vou explicar novo nascimento. Tá certo? O novo nascimento é o seguinte, é você aceitar que Deus já fez. É você saber o que Deus já fez. Você não faz nada para nascer de novo, mas você recebe o novo nascimento. Ok? Então, presta atenção, porque Ele vai fazer isso com você, se é que já não está fazendo. Se é que já não fez. Não é? Você determina o que você é. Os teus sentimentos determinam o que você é. O que você sente, as emoções, o que você faz, a roupa que você veste, e assim por diante. Esse é o ataque dele. Jesus, obviamente, não cai na jogada, né? Ele não faz isso. E observe que o diabo usa a Bíblia, tá? Para tentar Jesus. O cara é sacana, ele conhece a Bíblia melhor que a gente, tá? E aqui tem algumas implicações assombrosas. Por quê? A primeira implicação, se a serpente, se esse Lúcifer, se esse anjo caído, que foi criado pelo próprio Senhor Jesus, se atreve, ao atrevimento da criatura, a atacar a identidade do próprio Jesus, é porque a identidade é um troço importante. Então fique esperto. Se o diabo ataca a identidade do próprio Criador, imagina se ele não vai atacar a sua. Porque ele sabe que se ele manipular quem você pensa que você é, ele manipula tudo a seu respeito. Tudo. Fique esperto. A segunda implicação, o ataque à identidade de Jesus sugere que a declaração de identidade feita por Deus no batismo não seria suficiente ou verdadeira. Isso torna você o centro do universo e não mais Deus. Aí você passa a ser Deus. Certo? O que o seu pai disse não é suficiente, é o que você faz que determina o que você é. Aí você passa a ser autorreferente. Lembra das palavras-chave ontem? Autorreferente, você tem o ponto de referência. Você é o seu ponto de identidade. Outro referente, Deus é o meu ponto de referência. Você tem que fazer algo para provar que de fato é quem Ele diz que você é. Isso é muito sério. Né? Mas Jesus não cai na cilada. Tá? E essa guerra continua hoje. Ele quer fazer a mesma coisa que fez contra Adão e Eva, com sucesso, o que ele fez com Jesus no deserto, sem sucesso. Né? Ele continua tentando roubar, matar e destruir tudo que Deus criou para nos dar nosso verdadeiro senso de identidade. Um exemplo disso é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é a seguinte mentira: você pode ser o que você quiser, independente da sua biologia. Então, se eu me sentir uma mulher hoje, eu posso falar assim, eu sou uma mulher. A minha biologia, a minha genitália, não tem significado algum. Isso é mentira. Tenta viver sem o seu corpo. Você consegue? Não. Nós não vivemos sem corpo. Nós somos seres humanos, afinal de contas. Somos espírito, temos alma, mas vivemos em um corpo humano. E sempre teremos um corpo humano. Um dia ele vai ser glorificado, como é o corpo de Jesus. Mas sempre teremos um corpo humano. E esse corpo humano tem informação importante para nós. Se você nasceu num corpo macho, que é o caso do William, Deus quer que você cresça e se torne homem. Você nasceu menino, mas é para crescer e ser homem. Se você nasceu num corpo fêmea, Deus quer que você cresça e se torne mulher. A opção que você tem é crescer ou continuar imaturo. Crescer ou continuar criança. Essa é a única opção que você tem em relação ao teu corpo. Ah, eu quero mudar o meu corpo. Você vai mutilar o seu corpo. Ninguém está falando, por exemplo, a quantidade de transgêneros que fazem mudança de sexo, que cometem suicídio, ou que estão profundamente infelizes depois de terem feito a mudança de sexo, que é irreversível. A pessoa que faz mudança de sexo não volta mais, não vai ter prazer sexual e não vai poder ter filhos. Ninguém fala isso. É tipo a música lá, eu não contei para vocês. Né? Mas enfim, isso é outro assunto. E esse ataque contra a nossa existência. Então nós fomos criados para conhecer a Deus e Ele tenta nos convencer que nós vamos encontrar vida do lado de fora. Não é? Ele quer dizer também, outra coisa que Ele vai tentar, deixa eu só voltar um pouquinho para dizer o seguinte, que esse ataque do inimigo,
ele tem alguns aspectos também contra nós hoje. E o primeiro deles é contra a razão da nossa existência. Eu já falei isso, só estou reforçando. Ele vai fazer com que você acredite que a vida está na sua profissão, está em ter uma família, está em ganhar dinheiro, em viajar. Essas coisas são boas, elas são necessárias, mas elas não são a essência. A essência é a sua relação com Deus. Aí ele provê tudo isso para você, no tempo certo e da forma correta. Tá certo? Então, ele vai tentar convencer você que a vida está do lado de fora. Tá? Ou ele vai tentar manter na tua cabeça a ideia de que você e Deus continuam separados. Continuam separados. Que ainda há separação entre você e Deus. Ele não quer que você saiba que Deus já removeu a separação, já removeu o pecado no singular e já mora dentro do teu espírito. Mas esse é o assunto de hoje à noite. Tá? Ele nos escraviza ao ativismo. Se eu acredito que eu sou o que eu faço, eu viro um escravo do fazer. Ao consumismo, se eu sou escravo do que eu tenho, se eu sou uma pessoa consumista, né? Haja dinheiro para a gente consumir tudo que aparece. Você já viu tanta besteirada que aparece para a gente comprar? É uma infinidade de coisas. A religiosidade é uma escravidão. O que é religiosidade? É acreditar que Deus está lá no céu, que eu estou aqui embaixo, e que tem uma escadinha de boas obras que eu tenho que subir para chegar até Deus. Não há nada de errado em fazer boas coisas. O problema é que não é você que chega até Deus, é Deus que vem até você. Ok? O ataque contra a família tradicional. O inimigo odeia. Lembra daquela foto que eu mostrei ontem? De um homem, de uma mulher, de um bebezinho no meio? Ele odeia a ideia de você, rapaz, se apaixonar por uma garota aqui e vocês terem um namoro legal e um dia se casarem e terem filhos e constituírem uma família onde existe você, rapaz, como um papel, exercendo o papel de homem, de pai, de marido, e uma mulher exercendo o papel de esposa, de mãe. Para que os filhos olhem e falem, uau, que legal esse negócio de família, eu quero crescer e ser igual ao papai, ou então eu quero crescer e ser igual à mamãe. Ele odeia isso. Então o que ele faz? Ele bagunça, ele faz de tudo para tentar destruir a família tradicional, com divórcio e tudo mais. Ele não quer que a geração seguinte tenha modelos adequados do que é ser homem, do que é ser mulher. Quando eu cresci e vi os meus pais brigando que nem gato e cachorro, lá pelas tantas eu falo assim, eu vou crescer e casar? Que coisa horrorosa que é casamento. Estou fora. Quero isso não para mim. Eu não vi um casamento bacana. Quando eu era criança, eu não vi um casal que eu olhasse e falasse assim, que troço legal, eu quero isso para mim. Eu via ou mulheres oprimidas por homens violentos, ou homens bananas, oprimidos por mulheres mandonas, ou casamentos frios, indiferentes. Mas eu não me lembro na minha infância, nenhum casal que eu olhasse e falasse assim, nossa, que coisa linda, eu quero isso para mim. Olha só que coisa horrorosa. Como que você vai querer um troço se você tem o modelo oposto? Né? Os filhos precisam de pais como modelos adequados. Talvez você esteja pensando assim, nossa, eu olho para meus pais e eu não tenho vontade de ser igual a eles não. Que bom. Não é para você reproduzir os erros dos seus pais. Mas não jogue fora o casamento tradicional, porque os seus pais não estão sendo modelos bons para você, como eu fiz. Tá certo? Quando uma criança cresce numa família equilibrada, ele vai desejar o casamento heterossexual monogâmico e a família como uma bênção. Eu quero ter a mesma coisa que os meus pais têm. Essa é a maior herança, inclusive, que teu pai pode deixar para você. E a maior herança que você vai deixar para os seus filhos. É o seu filho falar assim, meu pai não me deixou dinheiro no banco, mas ele me deixou um senso de identidade e um desejo de ter uma família e de ser um homem honrado, uma mulher honrada. Essa é a maior herança que você pode receber. Não é? Para destruir a família, ele destrói o quê? Em primeiro lugar, quem que ele começa? Homem ou mulher? O homem. Primeiro derruba o homem. Aí a mulher é obrigada a assumir papel que não é dela. Minha mãe costumava falar assim, eu fui pai e mãe. Eu falava, mãe, a mãe foi uma ótima mãe, mas foi um péssimo pai. Eu falei, a mulher não foi feita para ser pai, a mulher foi feita para ser mãe dos filhos. O homem foi feito para ser pai. Esse é um papel do homem e o papel da mulher não dá para trocar, tá certo? Se você destrói o casal, você destrói os filhos. Caim mata Abel. Por quê? Porque a primeira família já era disfuncional, já era bagunçada, tá? Ele mata o filho dele. E aí vem o ataque contra a personalidade individual. O diabo olha para você, como é que é seu nome? Jesus como Mateus, né? O Mateus tem uma personalidade.
que é única. Ninguém no mundo tem a personalidade do Mateus. É uma combinação de fatores que faz com que ele seja ele. Não existe ninguém igual a ele. Aí o inimigo fala assim, não, mas você tem que ser igual a todo mundo. Aí vamos supor que o Mateus odeia. Fala uma cor que você não gosta. É uma cor que você não gosta. É. Vermelho. Yes, também não gosto muito de vermelho. Mas a moda agora é vermelho. A moda é vermelho. E se não usar vermelho, a galera não aceita. Então o que você acaba fazendo? Você acaba colocando vermelho para ser aceito pelos outros. Você passa por cima de você mesmo. Ou uma comida que você não gosta. Ou você quer guardar a sua virgindade para o casamento. Que coisa mais antiquada. Mas você quer. Eu quero guardar, eu quero ter uma só pessoa na minha vida. Eu não quero sair por aí com todo mundo. Eu quero me guardar para uma pessoa só. Não é? Isso está, de repente, dentro de você e você quer muito isso. Aí o inimigo fala, mas está todo mundo transando com todo mundo. Você vai ser rejeitado. Ele quer destruir a sua personalidade, ele quer destruir o seu senso de valores. Por quê? Porque você é uma expressão de Deus. O nosso Deus infinito se expressa de infinitas maneiras, na natureza, na criação, mas através de cada um de nós. Tem algo em você, cada um de vocês, presta atenção, do teu jeito de ser, né? Cada um de vocês. Uns mais quietinhos, uns mais barulhentos, uns mais, né? E assim por diante. Deus se expressa através de cada um de vocês de forma única. Comece a pensar assim, eu sou uma forma única de expressão de Deus nesse mundo. É muito legal. E o inimigo fala, eu vou bagunçar você. Eu vou fazer você acreditar que você tem que ser igual a todo mundo. Você tem que ser igual a todo mundo. O mesmo cabelo, o mesmo nariz, né? O mesmo isso, o mesmo aquilo, a mesma coisa. Eu atendi uma moça uma vez, ela estava muito aflita, que tentou suicídio. Sabe por quê? Porque enquanto as amigas dela estavam com 1,60 m de altura, ela tinha 1,80 m. Uma menina linda, 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 ela era enorme, grandona, bonita, parecia Gisele Bündchen. Mas ela andava assim, ó. Por quê? Porque ela era alta demais, ela não encaixava no padrão da altura das amigas dela, então ela se sentia diferente e ela queria ser igual. Eu falei, Deus criou você numa casa grande, bonita. Você é uma mulher linda. Todo mundo fala, mas eu não acredito. Viu só? Todo mundo fala, mas eu não acredito. Vocês viram a foto da menina magrela se vendo gorda no espelho? Vocês viram aquilo lá? É mais ou menos isso que o inimigo faz. Alguém chega para você e fala assim, você é inteligente, mas o inimigo sussurrou que você é burro. Aí você acredita na mentira. Então ele ataca a sua personalidade com baixa autoestima, falta algo em mim. E aí você vai buscar identidade em pessoas externas a nós. E se você está carente de ser aceito e amado, você come na mão do diabo. Alguém chega para você e fala assim, eu amo você, né? Mas eu quero algo em troca. E aí ele pede algo em troca. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aí ele ataca o corpo, ataca a sexualidade. Além do envelhecimento e morte do corpo, como resultado da morte espiritual, passamos a acreditar na mentira de que nosso corpo não passa um animal evoluído que precisa satisfazer todos os seus desejos, inclusive sexual. Nós perdemos a noção do nosso corpo como um templo, como uma morada nossa e do próprio Deus. Aí você tem desejo sexual, você acredita, eu tenho que satisfazê-lo, senão eu vou ser infeliz. Isso não é verdade. O desejo sexual pode ser encaminhado de forma adequada, né? Ele tenta roubar, matar e destruir essa sexualidade que ele odeia, que eu já falei por ela, que eu falei, né, que por meio da sexualidade, Deus gera filhos e filhas, que ele tanto ama, não é? E é por meio da sexualidade, porque existe uma dimensão espiritual no ato sexual. O ato sexual, gente, não é só o pênis entrar numa vagina. O ato sexual são dois espíritos que se unem, duas almas que vão se conhecendo. E finalmente a genitália, que literalmente um entra dentro do outro. E planta uma semente. Sêmen é semente, que tem a ver com vida. Que coisa linda que é. Mas é espírito, alma e corpo. E não só corpo. Não é? E o inimigo fala assim, não, sexo você faz com quem você quiser. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Né? Então nós temos que entender tudo isso e entender que tudo isso é sintoma do verdadeiro problema, que é a morte espiritual. Que hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá certo? Mas que ontem eu já falei também. Vamos à conclusão. O mundo está hoje como está porque as pessoas não sabem quem são. Precisamos ter de volta a nossa verdadeira identidade.
Não adianta só mudar comportamento, melhorar comportamento. É bom ter um comportamento bom, mas não é isso que muda e resolve o problema. Tá? O comportamento destrutivo, pecaminoso, externo, não passa de expressão da morte interna. Todos fomos feridos devido à queda. A queda feriu você, feriu a mim. Todo mundo acreditou em alguma mentira. Todos nós temos uma ferida na nossa alma. Vocês vão fazer um exercício hoje, eu não vou contar qual é, tem a ver um pouco com isso, né? Que nós estamos falando aqui. Qual mentira você tem acreditado a teu respeito? A respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito da sua existência. Uma das coisas importantes é com o auxílio do Espírito Santo, você identificar essas mentiras, para você poder rejeitá-las, para você poder renunciá-las e colocar a verdade no lugar. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu ouvi a minha mãe falando para uma vizinha, que o Vini nasceu porque a camisinha furou. Outra coisa que eu ouvi também é que já tinha um irmão mais velho, e meu pai queria uma filha, mas eu nasci menino. Então eu nasci acidentalmente com o sexo errado. E eu acreditei nisso há algum tempo, até eu entender que não, Deus não comete erros. Aí eu joguei fora essa mentira, de que eu fui um acidente, de que eu nasci com o sexo errado, e falei, não, Deus orquestrou as coisas para eu nascer naquele momento, daquele jeito, com o sexo que eu tenho. E eu fiz as pazes com o meu nascimento e com a minha sexualidade. Aí a verdade me libertou daquela mentira. Tá? Tudo bem até aí? Todos fomos feridos, e a maioria de nós ainda carrega feridas não curadas, que influenciam o nosso viver hoje. Olha só, a ferida de Adão e Eva afetou os seus filhos, que afetou filho, e hoje a sociedade está do jeito que está. Deus quer curar essas feridas, ok? E é disso que nós vamos falar hoje à noite e amanhã cedo, tá bom? Elas podem ser curadas e transformadas em cicatrizes, que não doem mais. Você tem uma cicatriz que não dói mais? Você passa a mão nela e fala, olha, isso aqui foi aquele dia que eu caí da bicicleta, aqui foi aquele dia que aconteceu tal coisa, doeu pra caramba, mas olha, agora não dói mais, eu posso até bater em cima.